Boa tarde a todos e a todas. Que continuemos nessa alegria que está sendo este evento de grande felicitação para nós todos, de reencontros com amigos, queridos, e trazer a saudação da AME Paraíba, a AME João Pessoa, na realidade, de fato, de todos aqueles que fazem a AME João Pessoa, e se congratular com o Beto, com todos que fazem da AME Brasil, a Antônia, o Ricardo, o Décio, o Geison, e trazer um grande abraço de coração para todos. Queria agradecer o convite de estar aqui presente, Beto, mais uma vez, né, no nossa nona Jamec, já que é uma grande parceria entre as nossas AMEs da Paraíba, né? Bom, gente, eu vinha pensando e como é que a gente começa uma palestra, né? Eu fico olhando para Décio, olho para Antônia, Ricardo, o que é que a gente vai falar no começo para a gente reforçar e dizer com a importância do tema que eu vou trazer. Eu vou vender um peixe aqui e para chamar a atenção, depois do almoço, quem não tomou café deve estar pensando, esqueci o café, vou dormir. Falar de depressão, tristeza. E eu fiquei pensando, bom, um otorrinolaringologista vai falar de depressão, né? Espírita, vai falar de tristeza. Imagina a situação, como é que vai ser? Deve ter psicólogos aí, estão vibrando aqui para dizer qual é o link que ele vai fazer, né? E eu me reportei há pouco as situações clínicas que a gente passa, porque eu sou otorrino, costumo dizer que não sou médico, virei otorrino, mas nada, somos médicos. E cada dia que passa, cada vez mais na clínica diária, no HU, no consultório mesmo, a gente, quando abre os olhos para coisas que a gente aparentemente não achava que existia, e um deles é a depressão, às vezes a gente acha que não existe, na minha família, dentro do espiritismo não existe, dentro do meu consultório de otorrino não vou encontrar nunca um caso de depressão. E aí eu me coloco na posição de vocês. Às vezes não são médicos, não são da área de saúde. O que é que tem a ver falar de depressão? Isso vai me ajudar? Vou poder ajudar alguém? Então a intenção dessa aula é um pouco dessa vivência que eu tenho também. E nesses 2 últimos meses, por exemplo, eu vou colocar para vocês, por essa atenção um pouco mais acurada, isso vem acontecendo já há alguns meses comigo, a gente percebe que os dados que eu vou colocar aqui, objetivos, né, 10% da população tem depressão, né, independente de religião, de classe social, a gente começa a perceber que ele está ao nosso lado. Está pertinho da gente, muitas vezes na cadeira da frente, ou como o Décio gosta de dizer, de lado dele, sem mesa na frente, e você, ao abrir o olho, você percebe no olhar, nas palavras, no jeito de falar daquela pessoa que está na sua frente, um indício, uma sugestão de que aquela pessoa está pedindo ajuda. E um desses casos que me chamou muito a atenção era uma professora que mora no interior da Paraíba, e ela veio para o HU, ela tinha tido um filho recentemente, e o olhar dela dizia tudo, né? Assim, para mim, naquele momento, estava falando. Eu comecei, perguntei, ela veio com uma queixa de ouvido, e aí eu parei e disse, e agora? Mas eu olhei para a senhora, e eu queria saber como é que a senhora está se sentindo emocionalmente. E ela começou a chorar. E, para resumir a coisa, tinha um aluno de medicina do meu lado, a gente acabou a consulta encaminhando ela para o ambulatório de psiquiatria. Ela tinha uma resistência, ela sabia que estava em depressão, já tinha tentado e pensado suicídio. A história de vida dela, de uma relação muito difícil com o pai a agredia desde a infância, e ela tinha que viver com o pai, porque o marido trabalhava em João Pessoa, e ela passava a semana com o pai que continuava a lhe agredir, era alcoólatra, e ela não tinha coragem de enfrentar o pai. Estava sem medicação e correndo um grande risco de praticar o suicídio. Terminou a consulta, o estudante acompanhou ela até o ambulatório de psiquiatria. Quando ela voltou da segunda vez, ela veio com um sorriso, né? E que aquilo me deixou assim, pronto, um otorrino também pode e deve abrir os olhos para a depressão,
para esses sentimentos que a gente, às vezes, se encobre de ver, não quer ver, não sabe ver, ou finge que não vê. Então, nessa batida, dessa forma, que eu acho que a gente tem que encarar essa minha apresentação, e eu também estou encarando assim, e penso que vocês também vão tentar seguir esse raciocínio. Vou tentar passar aqui. Passou. Voltar. E começar uma aula sobre tristeza, depressão, sintonia mental. Eu trouxe essa imagem porque foi um filme que muito me marcou e que, se vocês não assistiram, eu sugiro que assistam. Chama-se Divertidamente. Eu fui levar meu pirralho para assistir e quem se aproveitou mais dele fui eu, porque esse filme, especificamente, ele lida com as emoções de uma forma muito interessante, porque mostra que dentro de nós a gente tem várias emoções. Tem a alegria, que parecia que era e era de fato o personagem principal, mas no final quem vai ajudar muito é a tristeza. A tristeza que salva muitas das situações que estavam acontecendo no enredo. Porque é sabido que a tristeza é um sintoma natural, aliás, um sentimento natural. Todos temos e devemos ter. Ora, faleceu, desencarnou um familiar, eu vou ficar rindo e sorrindo? Eu tenho que trabalhar a tristeza. Então, essa emoção, tristeza, não precisa de tratamento. Ela precisa ser vivenciada de uma forma saudável. E assim o fazem muitas das culturas que a gente conhece, né? Mesmo nós espíritas, a gente tenta trabalhar essa tristeza, a perda de um ente querido, de uma forma mais adequada e mais madura. Os orientais, inclusive, dizem que até a cultivam de uma forma, né, mais trabalhada, claro, mas é sabido que é um momento de interiorização. É aquele momento que a gente pensa, reavalia, será que está o caminho certo? Não atrapalha a vida da pessoa de uma forma geral, essa tristeza, né? E melhora com o tempo. Então, a questão temporal e a intensidade e a forma de lidar com esse sentimento é que transforma a tristeza em algo natural e saudável até. Mas, se, porventura, a gente não evolui no lidar com esse sentimento, deixa eu ver se passa assim, e aí vem um sentimento ou um conjunto de sintomas que não inclui apenas a tristeza. A gente costuma dizer que depressão é igual a tristeza, mas na realidade a depressão é algo muito mais abrangente. Ele envolve outras questões que não só as questões de sentimento, mas também orgânicas e funcionais, que não passa. E, geralmente, ou de uma forma geral, não apresenta um motivo que a gente consegue identificar imediatamente. E aí nós temos que lidar com essa tristeza, essa sensação de que algo não vai bem dentro de mim e parece que o mundo todo também está meio cinza, meio enegrecido e que traz sofrimento. E aí nós entramos e temos que conviver com essa depressão, que é considerada a doença do século. Pode passar? A que se deve, o que dizem os estudos e a observação natural que nós fazemos é que esse modo atual da vida que vivemos, que não dá tempo da gente trabalhar esses sentimentos, que tristeza ou de menos agradáveis, por conta de uma vida moderna, estressante, agitada, de pouco ou baixo relacionamento interpessoal, onde no máximo a gente tem contato com as famílias muito mais próximas, o vizinho de lado a gente não conhece, etc. Então, essa situação vivencial do mundo atual leva a
uma maior facilidade, uma predisposição a não permitir que a gente trabalhe esse sentimento de tristeza. Associado a isso, a uma vida muito mais materialista, individualista, onde se busca muito mais parecer do que ser de fato alguém. Pode passar? E os dados que eu lhes trago, aquilo que eu lhes disse, né? Nos Estados Unidos, nos países ocidentais que refletem o mesmo modo de viver americano, 6% da população sofre de depressão. E isso sem respeitar a classe social, né, sexo, e por aí vai. E 1 em cada 5 pessoas vem a ter depressão. Atualmente, 10% do mal sofre, 10% da população sofre do mal, e a perspectiva daqui a 20 anos é que aproximadamente 20% das pessoas vão ter esses sintomas. Então, provavelmente, e com toda certeza, alguém muito perto da gente e talvez até nós mesmos. O que é falado pela literatura que as causas da etiologia e as explicações para o surgimento são multifatoriais. A verdadeira causa permanece desconhecida. Desculpe. Então, vários fatores são colocados como presentes e desencadeadores. Então, temos fatores genéticos, psicológicos, ambientais e bioquímicos. Cada um deles de uma pitadinha aí para fazer o tempero desse desequilíbrio. Dentro do ponto de vista bioquímico, orgânico, a explicação que se mais aceita é, sem dúvida, o desequilíbrio bioquímico dos neurotransmissores, né, que respondem pelo controle do humor. Então, há, de fato, alterações, como bem disse Antônia na palestra pela manhã, existe, de acordo com as emoções, a liberação de mediadores químicos que vão nos ajudar a lidar com os sentimentos, né, tentando manter a nossa harmonia, tanto psíquica quanto orgânica. Nesse momento, essas substâncias se encontram em níveis desequilibrados e há uma predisposição. Pode-se ter uma predisposição orgânica para o desenvolvimento, a gente conhece famílias e pessoas que têm essa predisposição por uma baixa taxa dos níveis de serotonina no sistema nervoso, que a ciência vai, observa e diz, pronto, achamos a causa. A causa está exatamente na quantidade baixa de serotonina. Resolveu o problema. Todo mundo toma os antidepressivos e fica bem. Isso seria a explicação que a medicina nos dá nos dias atuais. Então, a depressão não é apenas, pode ser apenas um sintoma de alguma patologia, mas também pode por si só ser uma síndrome, já que inclui alterações outras que vêm associadas, não só do ponto de vista emotivo, mas cognitivos, que a gente vai falar um pouco, as psicomotoras e as vegetativas. Nos sintomas... então, esses sintomas podem ser tanto psíquicos, fisiológicos, ou alterações do próprio comportamento do indivíduo. Nos sintomas psíquicos, a gente realça a alteração do humor. Então, existe o humor depressivo, onde se observa a tristeza, a autodesvalorização e a culpa. Esse nomezinho anedonia, que seria aquela falta de prazer, não me agrada nada, vou para uma festa, não vejo alegria, né? Fadiga, mesmo após ter descansado adequadamente, e a redução da capacidade de pensar, concentrar e tomar decisões. Então a gente vê que a questão da tristeza, do sintoma, ele acaba interferindo, inclusive, na sua própria cognição e capacidade de pensar.
Do ponto de vista fisiológico, as alterações que nós encontramos são alterações do sono, né? Hipersonia, muito sonolência, ou mesmo a falta do sono, alterações do apetite, seja para mais ou para menos, ou alteração da qualidade, e redução do interesse sexual. Os comportamentos também são afetados, então há um retraimento social, a pessoa gosta de estar em casa, trancada no seu quarto, quanto mais escuro, melhor. Há presença de crises de choro sem um motivo aparente, tentativa de suicídio, muito relacionada à depressão, que Beto vai falar a seguir, e pode haver um retardo ou uma agitação motora. Aí eu realço essa tentativa de suicídio que vai ser abordado na próxima com Beto. E aí temos os tipos de depressão que a gente pode observar. A depressão endógena, né, que seria a depressão cíclica, que aí a gente diz endógena, não tem uma causa aparente, surge de dentro para fora, a pessoa aparece com a depressão sem um motivo aparente, a gente considera como uma depressão endógena. As depressões de ordem de doenças orgânicas, então tem uma doença que associadamente um dos sintomas é a depressão. Então pode aparecer, por exemplo, numa doença crônica, geralmente aparece no câncer, no infarto, no Parkinson, vem associado com uma doença mais exuberante. E aí muitas vezes você não observa, porque eu estou preocupado em tratar o Parkinson dele, o câncer dele, a doença que está objetivamente me aparecendo, e a depressão e os sintomas do paciente ficam ao largo. Depressão traumática, perdas, né? Tanto acidentes, por exemplo, um assalto é submetido a um traumatismo no corpo, e aquela pessoa fica traumatizada, um acidente automobilístico, isso pode gerar depressão. Os lutos patológicos, né? A pessoa não sai do processo de luto, né? Não consegue fazer a passagem, a decepção amorosa, a derrocada dos dirigentes, que a gente observa muito bem agora, né? A depressão decorrente de um parto, um aborto, então a depressão pós-parto, que tem também efeitos ou ações hormonais, mas a gente sabe que existem outros fatores envolvidos com relação ao espiritismo e à questão da espiritualidade, e as depressões crônicas, as neurastenias e as psicastenias, e aí a gente tem um rol de situações clínicas que se apresentam como depressão. Após um pouco de uma revisão, já como eu disse para vocês, não sou psicólogo nem psiquiatra, né? Não dá para aprofundar muito, eu apenas trago informações que a gente colhe de qualquer literatura que vocês vão encontrar. A gente também vai trazer um pouco dessa visão da espiritualidade. O que é que o espiritismo pode nos ajudar? Né? Já que a gente está buscando, nesse evento, ampliar nosso ponto de vista. Será que a questão é apenas neuroendócrina, as patologias? Será que eu tenho alguma influência sobre essa depressão? Será que eu, como pessoa que não sou da área de saúde, tenho alguma relação ou alguma forma de interferir? Será que eu posso ser afetado por uma depressão? Então, a relação entre depressão e espiritismo, eu trago esse comentário de Emmanuel, no Consolador, que ele fala, e a gente tem repetido várias vezes aqui, eu vou mais uma vez dizer, que o corpo doente, nosso corpo físico, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental, ele reflete o panorama interior de um espírito enfermo. Então, se a gente tivesse que resumir, Emmanuel resumia muito bem, muito isso aí. Então, se a gente ainda é um espírito imperfeito, que tem que passar pelas dores, seja provacionais, expiacionais ou evolucionais, né, por conta da nossa imperfeição. Né? Mas a gente não vai ficar restrito a essa questão que o espírito é doente e ponto e acabou. E como é que eu vou fazer para curar esse espírito? Existe alguma forma de nós interferirmos, né, já que nós somos o próprio espírito? Né? Então, eu sou agente que gera saúde e doença. E Emmanuel corrobora, né, nesse livro Pensamento e Vida,
que diz assim: os sintomas patológicos, nas experiências comuns, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, observem que o Emmanuel, ele começa a trabalhar na questão do pensamento, que é é uma produção individual nossa que não conseguimos ver, não conseguimos perceber, mas que tem amplo reflexo sobre a nossa vida corporal, nossa saúde corporal e mental. E aí, trazendo mais um pouco sobre a questão do pensamento, nos diz André Luiz, no livro Libertação, o pensamento é, sem dúvida, uma força criadora da nossa própria alma. E, por isso, é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Então, o pensamento é colocado pela literatura espírita como algo palpável. Tem características esse pensamento influencia na nossa saúde, não apenas nas nossas ações, como a gente pode imaginar, sobre a ação da palavra que é gerada pelo pensamento, não só na ação da atitude que gera do meu pensamento, mas o próprio pensamento em si, ele é uma força energética, algo que vai interferir nos nossos corpos sutis, de uma forma mais intensa. Então, o pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. É um ato particular da mente. Então, mente, a gente já, como estudiosos da doutrina espírita, sabemos que é algo diferente de cérebro. O cérebro é o órgão material e a mente nada mais é do que o processo do espírito gerando, então, o pensamento, que é como uma substância, tem que vir sempre do fluido cósmico universal e é gerado pela mente humana. Então, ele é transubstanciado por esse processo, né? Então, ele é um fluido onde se imprimem os mais íntimos sentimentos e que lhe definem os mais íntimos desejos. Então, na literatura espírita, o pensamento é algo que tem poder, que tem substância, que tem características, tem cheiro, cor, né, odor, ele cria, ele é gerador, ele é algo gerador de situações saudáveis ou não, dependendo do quê? Do sentimento que é lhe colocado, que lhe vai produzir. Então, o atributo do pensamento que nós podemos trazer, que vai interferir, né, nesse processo de saúde e doença, e aí trazendo para o processo de tristeza, de alegria, depressão ou não, né, o pensamento sem dúvida, um atributo do espírito, né, já que é um produto da mente, do pensamento, ele se irradia, ele se comporta como uma onda, ele obedece à lei de sintonia. Então, esse pensamento, que é uma substância, ele pode ser sintonizado como uma onda de rádio ou de televisão. A sua energia é proporcional ao vigor que o pensamento é colocado e à vontade que é imprimida nesse pensamento. E ele é evidenciado a despeito da nossa vontade. Então, se eu estou pensando, eu não quero que o pensamento seja evidenciado, isso não existe. O pensamento está aqui sempre sendo produzido pela minha mente. Passa o próximo, por favor. Ok. E aí a gente falou em outro termo, que é a sintonia. Ora, eu tenho uma produção de uma energia que se irradia além de mim, que pode ser sintonizada por outras antenas captantes e que pode interferir
em outras estruturas, além de mim, que podem sofrer a ação dele. Então, vamos definir sintonia. Do ponto de vista da eletrônica, seria a igualdade de frequência entre dois sistemas que emanam as mesmas oscilações elétricas. Do ponto de vista da psicologia, sintonia seriam pessoas que estão em estado de acordo mútuo, ou seja, em entendimento e harmonia, tanto a nível emocional, de pensamentos, atividades e etc. O pensamento, segundo André Luiz, a formular-se em ondas, age de cérebro a cérebro, quanto a corrente de elétrons, de transmissor a receptor em televisão. Então, da mesma forma que uma televisão, o pensamento tem essa ação. Por que a gente coloca essa discussão, esse tema da sintonia, já que a gente está falando de pensamento e emoções? Porque o que eu gero não vai apenas, esse pensamento que eu estou gerando, não vai apenas influenciar externamente. Eu estou gerando um pensamento que tem uma energia, vai interferir no ambiente onde eu estou, vai ser captado por outras antenas. Tem características que podem ser saudáveis ou não. Será que esse pensamento vai interferir na minha própria saúde? Então, será que o que eu penso tem relação com o que eu estou vivenciando de saúde ou doença? Próximo. O cérebro é como um aparelho emissor e receptor de ondas mentais. O pensamento é um fluxo energético do campo espiritual. Então, atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão no mesmo nível moral. O pensamento tem relação com o sentimento, que tem relação com o nível moral. O que eu penso tem tudo a ver com o que eu sou de fato. E essa sintonia que eu mantenho energética com quem está em volta, seja do ponto de vista não só material, mas espiritual, vai ter uma importância crucial no que eu sou, no que eu quero ser e o que eu posso ser. Como uma onda de rádio, uma televisão, o homem, ele emite e tem uma sintonia física. O espírito, a sintonia nada mais é do que moral. Então, nessa sintonia da televisão ou do rádio que capta as energias, essas ondas, a captação tem a ver com os aspectos físicos. Quando falamos de espírito, nós estamos falando de sintonia moral. Então, a afinidade que existe entre um espírito e outro seria uma afinidade moral. Então, essa lei de sintonia, ela é trabalhada no Livro dos Espíritos, na questão 459, onde se pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Neste sentido, responde, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem à espiritualidade. Na questão 466, então, por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? A gente sempre quer colocar a culpa em Deus. E responde os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados à experiência, à fé e à constância dos homens no bem. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Então, mesmo que haja em volta de nós espíritos que queiram e nos incitem, através do seu pensamento, a influenciação moral, isso só vai acontecer se houver uma sintonia. Eu também for uma antena captadora desses sentimentos inferiores. Então, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Logo, o que eu penso, o que eu crio e gero nos meus pensamentos, que provém de um sentimento, vão gerar saúde ou doença. Na Gênesis, Allan Kardec, no item 14, do capítulo 14, o pensamento e a vontade, então, estão para o espírito como a mão está para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem neste fluido tal ou qual direção,
eles os aglomeram, combinam-nos ou dispersam-nos, formando conjuntos com uma aparência, uma forma e uma cor determinadas, como um químico. Então, o pensamento aí é colocado pela doutrina espírita, principalmente nas obras, né, que vão ser mais trabalhadas de André Luiz, como uma substância, não como algo inexistente ou algo que não se consegue imponderável, mas na realidade é algo ponderável, imponderável para nós, mas ponderável para a espiritualidade. Passo o próximo. E eu coloco uma fala de alguém que está vivenciando um processo de tristeza maior, que é a depressão, e vocês observam na fala os sentimentos que são colocados. Como e durmo em excesso e às vezes passo noites inteiras sem dormir. Não quero ver ninguém. Não quero falar com ninguém. Todo mundo me aborrece, porque estou cansado de mim mesmo. Mesmo não tendo coragem de me matar, às vezes penso que seria melhor fechar os olhos e não acordar nunca mais. A gente observa nas entrelinhas, nas palavras que são colocadas, os sentimentos que estão gerando essa doença. Não quero ver ninguém, então quero me afastar. O que é que faz a pessoa não querer ver ninguém? Né? Será que eu me sinto culpado? Ou será que eu sinto que os outros não merecem ou não mereço os outros? Tudo me aborrece, então uma sensação de infelicidade. Estou cansado de mim, como se eu não pudesse ter ação boa. E a sensação de que a vida não tem mais sentido. André Luiz vem um pouco nos ajudar nesse pensamento, colocando os depressivos, as pessoas com depressão, como cérebros intoxicados. Então, no livro O Mundo Maior, ele cita o caso, né, de um sujeito que assassinou o padrasto e roubou-lhe certa quantia de dinheiro, mas aparentemente não deixou rastro de suspeita nenhuma. Então, crime perfeito. Assassinou o padrasto, que era quem causava sofrimento e não permitia que ele se expusesse, tivesse a vida que gostaria. Enganou os homens, mas o sentimento de culpa continua dentro dele. Esse padrasto, já no mundo espiritual, concentrando a mente na ideia de vingança, passou a segui-lo ininterruptamente. Então a gente vê uma história em que o assassino entra num processo, se a gente fosse descrever toda a história, esse assassino ele entra num processo de sofrimento mental, de culpa, porque intimamente ele sabia da sua culpabilidade, associado com a influência do espírito que foi prejudicado. A culpa gerando sentimentos menores, entra em sintonia com o padrasto vingativo. O processo de adoecimento mental que vai acontecer nessa situação é inevitável. Então, o que gerou aparentemente uma doença mental, de depressão, de tristeza deste assassino, para os outros, nada tem a ver com a situação da morte do padrasto. Talvez até para ele próprio, o assassino, não conseguisse fazer essa relação. Se ele não tem a percepção de que os sentimentos e ações que ele gerou estão interferindo no seu processo mental atual, ele não vai conseguir fazer essa relação. Para os outros, muito menos. Mas a espiritualidade, quando você amplia a sua visão e traz uma informação deste nível, você consegue perceber a relação íntima entre pensamentos, ações e sentimentos e adoecimento mental. A relação é muito clara, né? Então, André Luiz vem nos esclarecer que são como cérebros intoxicados. Intoxicados pelo quê? Pela culpa, pelo remorso, né? Pela má ação,
E será que todos nós, de uma forma ou de outra, podemos um dia ter provocado isso? E a expressão das patologias dentro do nosso organismo, não se restringindo apenas à depressão, elas se expressam. Eu sou culpado, mesmo que não racionalmente e conscientemente eu consiga perceber essa patologia, ou essa alteração, existe dentro de mim o pensamento que não traz saúde. Daí em diante, esse indivíduo não teve mais sossego, por mais que trabalhasse e cuidasse de seus familiares. A história mostra nesse livro, no Mundo Maior, que ele tinha uma família, tinha filhos, cuidava, era um bom pai, era um bom marido, mas trazia esse passado criminoso. Joana de Ângeles nos coloca que a depressão e a nostalgia, ela coloca nessa mensagem que as infelicidades que nós cultivamos tornam-se estados patológicos mais profundos de nostalgia que vão induzir a depressão. Então, aquele sentimento de tristeza que a gente não consegue trabalhar, aquela sensação que deveria passar, mas que a gente cultiva, pode, cultivando, levar a processos doentios, crônicos, que no primeiro momento não se percebe, mas que se pode gerar. E aí vem nos alertar para a nossa própria conduta mental. Como estão os nossos pensamentos com relação à tristeza? Como estamos trabalhando os sentimentos que nós temos? Vitimados pela insegurança e pelo arrependimento, que acompanha os atos criminosos, torna-se joguete da nostalgia e da depressão, perdendo a liberdade de movimentos, de ação e de aspiração face ao estado sombrio em que se homizia. Então, é um alerta para nós todos. Os sentimentos menores de tristeza não devem ser cultivados. A pergunta que sempre nos fazem, e aí como médico espírita a gente tem que estar sempre atento, e os médicos espíritas, como disse a Antônia, são sempre colocados com essas perguntas. E aí, doutor, eu vou largar o tratamento? O senhor como espírita acha que os passes e o evangelho vai curar a minha depressão? Então a gente tem que lembrar que a depressão é uma doença, e como tal deve ser tratada por especialistas, que no caso é o psiquiatra. Então, medicação para depressão, dentro das associações médicos espíritas, a gente não pode falar, e não se fala, a gente estimula que seja tratado por um psiquiatra. Eu me lembro de uma passagem que, acho que a primeira vez que ele foi lá em João Pessoa, ele disse, a gente devia nascer com um psicólogo de lado. Não sei se você se lembra disso, né? E a gente já tem um psicólogo desse, que é Jesus. Então, se a gente não tem, a gente não vai ter um psicólogo para todo mundo, né? Mas Jesus está do lado da gente, então o evangelho vai ajudar? Vai. Mas de uma forma de passar medicamento para tratar uma patologia que já se desenvolveu, porque a gente esqueceu do nosso psiquiatra, nosso psicólogo maior, que é Jesus. Então a medicação, já que a gente interferiu no processo biológico, é necessária e não pode nunca ser descartada. Então o tratamento médico deve estar em primeiro lugar. É importante que a gente diga isso numa plateia espírita, para a gente não esquecer que é uma doença que tem componente orgânico, sim. Passa o próximo, por favor. E o papel dos passes das palestras são complementares e ajudam de maneira significativa, trabalhando os sentimentos que foram geradores. Já que a gente no começo não conseguiu perceber esses pensamentos negativos, de tristeza, de raiva, de ansiedade, que vão gerar e acabar muitas vezes em patologias mais sérias, no processo de tratamento, onde a patologia já está instalada, ele também vai ter uma ação curativa, colaborando com o tratamento médico. E aí, dentro da doutrina espírita, eu coloquei esse organograma, meio inventado por mim, desde o nascimento, a gente sabe que a vida, sem um propósito maior, quando chega na hora da morte, pode passar, a gente vai ter o quê? O nada. E a doutrina espírita, pode passar o próximo, quando a gente já adquire o conhecimento, que um novo conhecimento, a contribuição que a doutrina espírita nos dá é que depois da morte, a vida existe ainda,
Então isso gera esperança, gera a possibilidade que, dependente do momento, eu sempre vou ter uma oportunidade, vou ter que me restabelecer perante a lei. Próximo. E aí, depois da vida, sempre vem vida, né, de uma forma do renascimento, que é o processo reencarnatório. Então a contribuição que a doutrina espírita nos dá, não só no processo de terapia, mas no processo de percepção, de entendimento da realidade espiritual, que deve ser trabalhada constantemente, a melhoria das nossas habilidades e sentimentos. Então, mais uma vez, André Luiz nos coloca dizendo o seguinte: previna-se, né, antes de surgir a doença, previna-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. O maior restaurador de forças é a consciência reta que serena as emoções. Então, eu acho que a mensagem que fica muito forte, pode passar, é essa de que André Luiz, corroborada por Jesus, né, que diz que à vista da gravidade da depressão, que é o desarranjo do nosso estado mental, saibamos então cultivar pensamentos de paz, alegria e bom ânimo, alicerçados nas préditas trazidas por Jesus, o nosso psicólogo maior, que ele já traz a profilaxia, a prevenção, através do pensamento correto, das atitudes, de associação com as atitudes de paz, de bom ânimo e de felicidade. Então é isso que a gente consegue, eu não sei se eu consegui me fazer o objetivo que a gente tem para essa palestra, mas eu trazer um pouco dessa minha percepção de que, independente da situação em que a gente se encontre, médico ou não, paciente ou não, já no processo depressivo ou no processo de tristeza, a gente sempre, dentro da doutrina espírita, encontra o bom ânimo e a possibilidade da terapia. E se a gente ainda não entrou nesse processo ou não quer entrar, há como se fazer a profilaxia, não só para nós, mas para todos aqueles que estão em volta de nós, nossa família, nossos filhos, gerando saúde através das nossas boas atitudes e através do Evangelho de Jesus. Muito obrigado a todos. Jesus possa continuar nos abençoando agora e sempre.